Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo do curso de Pontes, que corresponde à nossa aula número 3, né? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre os primeiros passos, né, do processo de dimensionamento das pontes. Vamos tratar do cálculo das cargas permanentes, cálculo das cargas móveis e das linhas de influência, tá? As nossas aulas anteriores, né, na nossa aula 1 e aula 2, que foram aulas presenciais, nós falamos um pouco sobre os tipos de pontes, as classificações, sobre os elementos que compõem essa ponte e passamos a entender um pouco qual é a anatomia dessas estruturas, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos tratar sobre o cálculo das cargas permanentes e o cálculo das cargas móveis. E também vamos falar um pouco sobre linhas de influência. Tá? Bem, para o nosso procedimento inicial para o dimensionamento de uma ponte, nós temos alguns passos que nós precisamos seguir. O primeiro é calcular as cargas permanentes. Tá? Depois, vamos calcular as cargas móveis. Depois, é necessário também que sejam calculadas as linhas de influências. Daqui a pouco eu vou explicar o que são essas linhas de influências, tanto para os esforços cortantes quanto para o momento fletor. E depois, por último, né, encontrar as envoltórias das solicitações de serviço. Tá? No cálculo das cargas permanentes, ela não vai destoar tanto do que nós já havíamos visto na disciplina de concreto armado 1 e 2. Né? Os cálculos eles são feitos baseados nos volumes. O que vai diferenciar aqui são os elementos que compõem essa ponte, que são elementos um pouco diferentes. Tá? Eu vou tirar o meu vídeo para que fique mais interessante e vocês possam ter uma visão melhor da área da apresentação. Bem, pessoal, o primeiro passo é fazer o reconhecimento da geometria da minha estrutura, né? É pegar mesmo o projeto e fazer uma dissecação para que você conheça todos os elementos que são componentes, né? Aqui nós até podemos ver, né? Nós temos essa região aqui, que é a nossa parte do tabuleiro da estrutura, tá? É uma região que nós já havíamos falado. Depois nós temos a região das vigas, tá? Temos duas vigas aqui. Depois nós temos o guarda-corpos junto aqui com o guarda-rodas, na verdade. A gente não tem uma projeção, não tem uma passarela. E aqui nas vigas nós temos uns detalhes que são importantes. Essas vigas elas não são regulares. A laje do meu tabuleiro ela também possui diferentes alturas. Olha, se nós pegarmos aqui no centro, temos uma altura de mais ou menos 5 centímetros que continua. Não, 5 centímetros é aqui o revestimento, né? Mas nós temos uma altura X que quando nós olhamos para essas regiões, essa altura ela vai variar. Então, é importante que a gente faça esse reconhecimento dessa estrutura, né? Faça uma dissecação mesmo e com todas as cotações, tá? Depois, essas cargas elas vão ser distribuídas, né? Vão ser classificadas, na verdade, em cargas distribuídas e cargas concentradas, tá? Um exemplo aqui de uma carga distribuída. Um exemplo aqui de uma carga distribuída seria, por exemplo, o nosso um guarda-rodas, né? O guarda-corpo lá, que é um carregamento muito pontual. Enquanto que uma carga concentrada, aliás, enquanto que uma carga distribuída, né, são dos elementos que têm uma área de contato maior, tá? Uma vez conhecidas essas áreas e, por sua vez, os volumes, então é interessante que a gente faça a multiplicação, nós também conheçamos o peso dos materiais, né? Que nós temos os pesos de alguns materiais de acordo com a norma, tá? A norma eu já mandei pelo sistema para vocês, mas depois vou deixar aqui na descrição do vídeo as normas para consultar, que são dos pesos dos elementos que nós mais utilizamos,
Por exemplo, aqui no caso do concreto armado, né, nós temos um peso específico dele de 25 kN por metro cúbico, o concreto protendido também de 25 kN por metro cúbico, o concreto simples 22 kN por metro cúbico, o aço 78,5 kN por metro cúbico e a madeira 8 kN por metro cúbico. Uma vez que a gente conhece já todos os volumes, né, da ponte, então é interessante calcular inicialmente o volume de cada um dos elementos, depois nós só vamos multiplicar pelo valor do peso, né? Então nós temos, para cálculo aqui da carga permanente distribuída, nós vamos representar por esse Qzinho, que vai ser igual ao peso vezes o volume. Enquanto que a carga permanente concentrada, nós vamos representar pelo G maiúsculo, igual ao peso desse elemento, né, o peso específico, vezes o volume dele. Tá? Aqui a título de exemplo, vamos ver o exemplo aqui de uma carga permanente para uma viga principal. Então nós temos uma viga em que nós vamos ter a seção dela, né, com seus volumes. Essa viga, em algum momento, ela tem algumas variações, então nós vamos fazer os cálculos para cada um das seções dessas partes componentes dessa viga, né? Então aqui, ó, nós temos uma viga de 45 por 25, mais uma região que vai alterar o volume, né, dela, que é 0,45 mais 0,25 dividido por 2, tá? Isso é referente a uma área retangular dessa viga, em algum momento há esse detalhe, vezes 0,1 mais 0,25 vezes 1,6. Então você faz a junção de todos esses trechos e encontra o volume dessa viga em metro cúbico por metro. Então nós encontramos aqui para a nossa primeira viga um volume de 0,56 metros cúbicos por metro. Da laje em balanço, isso aqui, pessoal, vai variar para cada um dos elementos da ponte que você está projetando, tá? Esse aqui é um exemplo com base num exemplo que eu já tinha aqui nas minhas anotações. Então, para a laje em balanço, eu tenho 1/2 vezes 0,2 mais 0,35 vezes 1,52. Então, é sempre os volumes, né, largura, comprimento e espessura, e se você tem alguma área irregularidade, alguma região em que você sai de um elemento mais conhecido como um retângulo e tem uma região por exemplo, de uma região triangular, você pode fazer o somatório individual delas e depois faz a junção, tá? Então, pronto. Então, nós vamos fazer isso para cada um dos elementos. Depois, faz também aqui o peso próprio da barreira lateral do guarda-corpo, né, que é um outro elemento. E também faz o mesmo procedimento, né, ver largura, espessura e altura e comprimento dessas peças. E depois você faz a somatória de todos esses valores, tá? E vai multiplicar aqui, olha, tem 1,63, que é esse valor que vem daqui, ó, do cálculo dos elementos da seção da estrutura, mais 0,25, que é da viga da barreira lateral do guarda-corpo, e depois mais 0,18, que é da camada de regularização, vezes 25, que é o peso específico do concreto. Então nós vamos ter um peso próprio total de 55,5 quilonewtons por metro. Tá? A mesma coisa para os outros elementos, né? Para os elementos de apoio e também para as transversinas, caso nós tenhamos transversinas, e também caso tenhamos mísulas na laje. Então, tem que ser feito o detalhamento, tá? Então, seguindo aqui com esse detalhamento.
a transversina sobre os apoios, né? Nesse caso, ela se estende até a face interior dessa viga. E depois calcula-se também, no caso de nós termos cortinas na metade dessa ponte, essas cortinas elas também vão entrar como elementos do peso próprio da minha estrutura, tá? Se nós já havíamos falado, né? Se nós tivermos algum volume de terra que esteja, né, sobre a laje de aproximação, que nós também já sabemos identificar, nós precisamos calcular esse peso de terra e também o peso dessa laje, tá? E depois calcular o peso total desse outro elemento, que no caso será essa cortina de aproximação. Para facilitar, eu sempre costumo fazer um esquema de cargas permanentes na viga principal, porque esses esquemas dessas cargas permanentes, elas vão nos ajudar nos traçados dos diagramas, tanto de esforço cortante, quanto para os diagramas de momento fletor. Então, eles vão ser importantes, sim, tá? Mas eles não vão ser únicos. E aí você pode fazer um esquema ou longitudinal ou um esquema transversal, tá? Nesse caso aqui, nós temos um esquema transversal, tá? Sendo mostrado, e é interessante fazer esses dois esquemas. Depois, nós precisamos calcular os carregamentos móveis, mas antes de calcular os carregamentos móveis, a gente precisa entender o que são cargas móveis, tá? Primeiro, a 7188, ela diz que cargas móveis, elas vão ser fixadas de acordo com a ponte e a classe da rodovia, tá? Nós já sabemos que nós temos 3 tipos de carregamentos, que vão ser aqueles carregamentos. A classificação da ponte, ela obedece, durante o processo de dimensionamento, ela vai obedecer ao perfil de usuário que eu pretendo incluir, né, que eu pretendo incluir no meu projeto. Então, para cada tipo específico de caminhão, né, de carro, eu tenho um tipo de veículo, que esse tipo de veículo vai ser o meu padrão de passagem, né? Isso quer dizer que, por exemplo, que aquela ponte ela vai ser sempre projetada para um determinado tipo desses veículos. Eu não sei se eu fui bem claro, mas pronto. Refazer o que eu disse. Cada uma das pontes, você precisa ter um veículo tipo, que é o veículo que você está projetando para que aquela ponte seja submetida, tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de veículo. Nós temos os veículos tipo 12, que são veículos com peso total de 120 kN e tem uma carga uniformemente distribuída de 4 kN por metro quadrado na pista e 3 kN no passeio. E depois também é interessante você observar essas regiões aqui. Olha, nós temos afastamento entre os eixos de 2 metros, afastamento entre uma região aqui de pousagem do caminhão de 6 metros, tem aqui 50 centímetros, então tem esses valores que são interessantes para na hora do cálculo do nosso trem tipo. Depois nós temos 2 outros tipos, né, que é o tipo 45 e 30, que são tipos mais de caminhão. E eu não dimensiono para carros de passeio? Não, porque no fundo os carros de passeio eles estão envolvidos ali no tipo 12, que seria mais ou menos para uma caminhonete, tá? Enquanto que o tipo 45 e 30 são tipos mais específicos para caminhões e carregamentos um pouco mais pesados. Eventualmente, pode ser que haja necessidade de uma tipologia de veículo. E aí, para essa tipologia de veículo, você precisa pegar essas informações também, que aí ela já passa a ter uma jurisdição dos órgãos, por exemplo, o caso do DENIT, e você precisa dessas informações. Vamos continuar aqui. Na classe de ponte 30, nós temos um veículo com peso total de 300 kN, uma carga distribuída uniformemente para toda a pista de 5 kN
e uma carga no passeio de 3 kN. Daqui a pouco nós vamos entender que carga é essa na pista e que carga é essa no passeio. Essa do passeio se refere ao passeio onde os pedestres eles vão andar, transitar. Seguindo, já na ponte da classe 45, ela vai mudar o quê? O veículo vai ter um peso total de 450 kN, tá? Esses 450 kN você vai depois distribuir para cada uma das rodas, e vai ter um carregamento uniforme Q para toda a pista de 5 e Qzinho de 3 kN por metro quadrado. Aqui ó, temos mais uns detalhes, né? Os afastamentos entre os eixos das rodas, as distâncias entre os eixos, o comprimento do caminhão, tá? Então aqui nós temos mais informações. Por exemplo, ó, o T45, nós temos aqui uma coisa que eu vou chamar aqui a atenção. Do T45 nós temos cargas concentradas de 75 kN em cada uma das rodas, enquanto que para o T30 nós vamos ter 50 kN em cada uma das rodas. Para o T12 nós vamos ter 20 e 40 kN. Isso é importante porque quando nós formos identificar lá os trem-tipos, nós vamos ter que colocar esses carregamentos concentrados no meu esquema de distribuição de carga da minha seção da ponte, para que eu possa calcular tanto a linha de influência quanto os esforços, tá? Então essas são as informações que são mais importantes aqui dessa tabela. Mas aí vocês têm outras informações aqui de área de contatos, distâncias entre os eixos, que é para que você possa orientar o posicionamento das cargas. Essa tabela também está lá na norma, pessoal. Mas vamos lá, seguindo. Então, nós já conhecemos o veículo tipo e agora nós vamos falar do trem tipo. O que é o trem tipo? O trem tipo, pessoal, ela é uma faixa de carregamento que eu vou utilizar. Ou seja, enquanto que o veículo tipo são só as informações do meu veículo, o trem tipo corresponde a tudo isso. Olha, ela vai incluir desde a região dos passeios, né? Passeio 1, passeio 2, vai incluir o veículo tipo e vai incluir mais aquela faixa, que nós chamamos essa faixa, aqui seria o nosso Q, tá? Não ficou tão bonito. E aqui seria o nosso Qzinho, Q', né? Tá? Então, são essas informações. O trem tipo, para calcular o trem tipo, eu preciso primeiro saber para qual é a classe da ponte que eu estou calculando, se é a T45, T30 ou T12, tá? Aqui é T12. O que é que eu quero fazer e saber também de informações sobre a minha ponte. Saber, por exemplo, as informações geométricas, distâncias, tá? A norma ela sempre pede para que você, no cálculo do trem tipo, você... isso aqui é um corte transversal, tá? Então, aqui nós temos as vigas, aqui nessa região, temos essa viga, a outra viga, aqui o tabuleiro, aqui uma parte em balanço, onde eu tenho o guarda-rodas, aqui um guarda-corpo, e ela manda para que no cálculo do trem tipo eu procure a pior situação. E a pior situação, pessoal, vai ser onde eu vou ter que encostar o meu trem tipo no guarda-rodas, que é esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui próximo do 3 kN do carregamento, tá? Então vamos lá. Nós estamos fazendo aqui uma vista de topo e nós temos também aqui do lado esquerdo, nós temos a seção que nós estamos vendo de cima. Então nós temos o veículo tipo posicionado e eu vou pegar duas seções. Uma seção passando pelo veículo tipo e a outra seção fora do veículo tipo. O que vai variar de uma para outra? O que vai variar de uma para outra são os carregamentos, tá? Então, na região aqui do veículo tipo, vamos pegar uma faixa de 1 metro para as duas. Nós vamos ter
um primeiro, como aqui eu não tenho passarela, eu só tenho fora do veículo tipo, eu vou atribuir os carregamentos de 5 kN, ó, que é nessa região aqui e nessa outra região. Eu estou vendo o veículo de frente, então agora eu vou atribuir os outros valores das cargas pontuais referente aos dois pneus, tá? Então eu tenho aqui, ó, 75 kN e 75 kN. Essa configuração corresponde à faixa no passando pelo veículo tipo, tá? Viga 1 e viga 2. Isso é importante porque depois nós vamos ter que calcular as reações em cada uma dessas vigas. Depois nós vamos pegar a faixa fora do veículo tipo. No caso da faixa fora do veículo tipo, fazendo também de novo uma consulta lá na 7188, nós vamos ver que eu vou atribuir 5 kN. Pronto. Se eu tivesse passarela, ok. Se eu tivesse aí uma faixa de pedestres, né, uma passarela, então eu iria atribuir 3 kN, né? Essa ponte, ela vai estar ali, ou é ponte tipo 3, ou ponte tipo, não, tipo 45, né? Tá mais para um ponte tipo 45. Então, olha só, nós vamos fazer o posicionamento desse trem tipo. Aqui nós temos uma figura, né? Vamos ter que ter os dois traçados, né? Vai ter um traçado dos meus esforços para a região do veículo tipo, fora do veículo tipo, que é essa aqui, e uma região dentro do veículo tipo. A legenda aqui está um pouco errada, tá? Para essas duas situações. Então, olha, nós temos aqui os espaçamentos, como eu falei para vocês que há lá na norma, esses espaçamentos que nós precisamos pegar, nós pegamos até daquela tabela que eu mostrei agora há pouco, e depois faz os traçados dessas cargas para cada, vai ter que ser feito o traçado tanto do esforço cortante quanto do momento fletor, certo? Para cada um desses carregamentos, sejam carregamentos deles pontuais, quer dizer, carregamentos permanentes ou carregamentos móveis, tá? Nós vamos já aprender como é que faz esses cálculos. Aqui, depois, nós vamos pegar outro corte, que é o corte longitudinal. Ali nós tínhamos o corte transversal. No corte longitudinal, nós temos a área do QE, né, que seria a área fora do veículo tipo. Então, aqui eu sei qual é o carregamento que eu preciso atribuir. E depois eu vou ter toda essa região aqui, onde o meu veículo tipo ele pode se movimentar, tá? Então, nessa situação, ele pode se movimentar tanto mais para a direita quanto mais para a esquerda, tá? Ou do modo que vocês estão vendo, quanto mais em cima, né, mais encostado aqui da nossa viga V1, ou mais aqui embaixo, próximo da nossa viga V2. Então, esse veículo ele pode se movimentar. E o que acontece? O que acontece é que para essas regiões nós vamos ter uma região com carregamento que vai ser constante, enquanto que aqui eu tenho um carregamento mínimo, que eu vou chamar de QI, e depois eu vou ter os carregamentos pontuais. Lembra que esses 3 Qs aqui agora, eles vão representar os meus 3 eixos dos pneus. Então eu preciso ver isso também. Fazendo aqui sempre a observação dos espaçamentos entre cada um desses eixos. Então, olha, esse aqui é o corte que nós representamos aqui embaixo, tá? Depois que nós fizermos a representação das cargas, o próximo passo para o cálculo do trem tipo são as resultantes das seções, né? Então, nós vamos calcular, por exemplo, as resultantes, os esforços resultantes desses posicionamentos, tá? Eu já havia mencionado isso, a 7188 ela diz que numa situação de mais desfavorável, de pior posição, é a que deve ser considerada no cálculo da roda do veículo tipo, né? E essa situação, ela é dada, né, por você encostar sempre essa roda do veículo no guarda-corpo. Tá? Agora, nós vamos passar um pouco para um outro conceito. Tudo bem, os carregamentos, eles vão me dizer
qual é a carga que eu estou atuando. Só que agora, como eu vou para uma carga móvel, eu preciso ter o conceito de linha de influência. Eu coloquei aqui uma definição em que a linha de influência é a curva de variação de um esforço seccional em uma seção em relação ao apoio, né? Quando uma carga concentrada unitária vai se deslocando de um ponto a outro na estrutura. Isso é para que nós possamos ver quais são os valores mínimos e máximos, porque quando nós estivermos estudando as envoltórias, nós vamos precisar desse conceito de linha de influência. O que acontece? O que acontece é que, de acordo com o carregamento que eu tenho, eu vou ter esforços máximos e mínimos, né? O que eu chamo de esforços máximos? Esforços máximos vão ser esses esforços positivos. Isso não quer dizer que eles vão ter os maiores valores numéricos. E os esforços mínimos correspondem à região negativa da minha linha de influência. Lembra que nós ainda vamos falar um pouco dos conceitos das envoltórias, mas só dando uma prévia. As envoltórias, pessoal, como nos carregamentos permanentes, eu não preciso me preocupar, por quê? Porque para todo o tempo, os diagramas de esforços vão ser aqueles, eu não vou variar. Agora, no caso de uma carga móvel, eu vou ter variação. Por quê? Porque o carro ele pode estar na posição A, daqui a 10 minutos está na posição B, na posição C. Então, o que eu faço isso? Eu vou dividindo a minha seção em várias seções menores, tá? De acordo com o nível de precisão que eu quero, e aí eu vou variando essa carga pontual. Vou fazendo com que essa carga pontual ela consiga andar em cada um dos pontos dessa minha seção que eu seccionei. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu voltei a essas linhas de influências. Essas linhas de influências vão ser as minhas tendências, as minhas linhas, né, que vão influenciar no carregamento. Então, é elas quem eu vou depois associar às cargas permanentes para que eu encontre o valor das envoltórias, tá? Por exemplo, exemplos aqui de linhas de influência para duas vigas, né? Olha aqui, no caso da reação em R1 e em R2, né? Se eu for posicionando essa minha linha de influência tanto mais à direita quanto mais à esquerda, tá? Aqui um exemplo de linha de influência com carregamentos também. Isso aqui para um momento fletor, mas com carregamento especialmente ali na posição do S, tá? O F2 ele até tem uma ferramenta importante que ele mostra como é que é esse esquema, tá? Traçado de linha de influência. Mas eu vou mandar também via SIGA um material complementar. Mas basicamente é isso. Ela vai ser uma linha, né, de deformada para cada posição de uma carga unitária ao longo dessas minhas seções, tá? E mais um exemplo de linha de influência para reação de apoio na viga, tá? O que é importante? Porque você imagina que se você tem aqui, olha, como é que eu calculo? Eu vou tentar desenhar aqui um carregamento, tá? Mas como é que eu calculo o efeito desse carregamento distribuído ao longo da minha seção? Eu vou pegar esse carregamento aqui, que eu vou chamar de carregamento Q, e vou olhar quem é que vai ser o meu carregamento máximo. Olha, o meu carregamento máximo ele vai ser influenciado por essa região aqui positiva da minha linha de influência, enquanto que o meu carregamento mínimo ele vai ser influenciado por essa região. Então eu vou pegar o valor dessa carga e multiplicar por essa região. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? Então era isso, pessoal, o conteúdo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. E dúvidas, coloquem lá no chat, tá bem?